que é o tempo? O tempo existe mesmo ou é apenas uma forma de organizarmos a passagem dos acontecimentos da vida? O tempo na Terra é o mesmo que o tempo de Deus? Se Ele criou o universo e todas as coisas vivas que habitam essa vastidão do cosmos em 7 dias, quanto tempo dura um dia para Deus? Se nosso espírito é imortal, como calcular o tempo da nossa existência espiritual? Será que o tempo realmente existe? No episódio anterior, falamos do espaço. Hoje, vamos refletir sobre o tempo universal e como ele afeta a nossa vida física e espiritual. Fique ligado, porque está começando agora o quadro Ciência e Espiritualidade. Como a palavra espaço, tempo também é um termo que se define por si só. O tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Nós, seres humanos, contamos o tempo a partir de 2 fenômenos astronômicos que podemos observar a olho nu. A Terra girando ao redor do seu próprio eixo, que nós chamamos de dia, e das voltas completas que ela dá ao redor da sua estrela, que chamamos de anos. A partir dessas 2 observações, fazemos a divisão do tempo em horas, meses, estações do ano e todas as suas subdivisões. Agora, considerando que somos espíritos imortais e que viveremos pelo resto da eternidade, essa noção de tempo continua valendo? Albert Einstein afirma que o tempo é relativo ao observador. Ele também relaciona o tempo à velocidade da luz. Segundo Einstein e outros cientistas também, se um passageiro viajar na velocidade da luz, o tempo para completamente para ele em relação aos demais. E tem mais, se viajar além da velocidade da luz, se isso for possível um dia, claro, o tempo voltará para trás. É apenas uma teoria, mas não tendo outras referências que possamos comparar uma com a outra, é a que está valendo. É como a primeira noção que tivemos do espaço na antiguidade. Lembra do episódio número 5? Nós achávamos que a Terra era o centro do universo e que todas as estrelas estavam presas em uma abóboda fixa no céu, chamada de firmamento. Lembra disso? Com a invenção do telescópio, tudo mudou. E agora, esse novo telescópio James Webb está mudando tudo outra vez. As barreiras do conhecimento humano estão se quebrando novamente. Sempre o telescópio, né? Os cientistas estão começando a discutir se o tempo existe ou não. Se tudo no universo não está acontecendo ao mesmo tempo. Talvez passado, presente e futuro sejam uma coisa só. Parece meio confuso isso, né? Na Gênesis está escrito: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas que medida de tempo Deus usou para medir os dias se a Terra nem existia ainda? Para que possamos compreender o conceito de tempo universal, eu te convido para embarcar comigo em uma aventura através do tempo. Vamos viajar nesse carro aqui, ó, que um cineasta amigo meu me emprestou. Vamos lá? Nossa primeira parada é a África Oriental. Vamos voltar 2,5 milhões de anos atrás, período em que o espírito humano encarnou pela primeira vez aqui na Terra. Era o final do Plioceno, período em que viveu nosso ancestral Australopithecus, ainda na forma de macaco. Os antropólogos nos chamavam naquela época de Homo habilis. Vamos imaginar que neste momento da história do mundo, o tempo começa a contar para nós.
Esse é o primeiro segundo do primeiro minuto do primeiro dia. Depois de dar um oi para os nossos parentes e amigos queridos, embarcamos novamente na nossa máquina do tempo e avançamos rumo ao futuro distante. Nosso destino, o último dia de vida em nosso planeta Terra. E aí, alguns de vocês vão me perguntar: Marcelo, a vida no planeta Terra vai se acabar um dia? Mas é claro que sim, é óbvio. Tudo no universo é cíclico. Tudo tem um início, meio, fim e recomeço. No universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra que Lavoisier disse isso alguns anos atrás? Voltando à nossa viagem no tempo, nosso DeLorean passa rapidamente pelo presente e se dirige velozmente para o futuro. Chegamos lá em fevereiro de 820 milhões. Nosso planeta começa a deixar a zona habitável, aquela zona segura em que não é muito frio e nem muito calor, e é propícia para a vida. A partir desse ponto, não há mais condições de vida aqui na Terra. O ser humano, os animais e toda a vegetação começam a desaparecer rapidamente. Em breve, a Terra terá um aspecto parecido com Marte atualmente. Nesse ponto, chegamos a uma conclusão assustadora. A vida humana na Terra é muito breve diante da vastidão do cosmos. Pensa comigo, o que são 2,5 milhões de anos terrestres diante de 26 bilhões de anos do nosso universo? Vamos fazer uma analogia para entender melhor isso. Vamos considerar a ponte Rio-Niterói, conhece, no Rio de Janeiro, como sendo toda a existência terrestre, desde que o homem pisou na Terra pela primeira vez. Se fosse assim, nós mal teríamos percorrido 90 centímetros. Somos como bebezinhos cósmicos, que mal saímos do útero da nossa mãe natureza. Ficou mais fácil de entender assim? Então, é melhor a gente voltar logo com a nossa máquina do tempo, que eu tenho que devolver ao meu amigo Robert Lee. Vamos pensar um pouquinho? Se toda existência humana equivale a um recém-nascido diante do universo, o que seria a vida de um homem de mais ou menos 80 anos? Nada. Nada mesmo. E você acredita que Deus te criou para ser nada? Você nasceu apenas para crescer e morrer? Nós sabemos que Deus é bom e justo, não é? Nós também sabemos que Ele é infinitamente sábio. Fomos criados à sua imagem e semelhança. É ou não é? Qual é a imagem que você faz de Deus? Você consegue se imaginar semelhante a Ele? Eu consigo. Deus é imaterial, mas age constantemente sobre a matéria, correto? Nós também. Somos espíritos criados por Ele, agindo sobre a nossa matéria corpórea. Deus é eterno. Bem, não somos eternos, claro, porque foi Ele que nos criou. Mas com toda certeza somos imortais, porque essa é a essência divina. Da mesma forma que Deus é o eterno Criador, trabalhando incessantemente na construção de novos mundos, nós também somos eternos co-criadores, trabalhando aonde? Na nossa evolução rumo a Ele. Construímos a nossa existência espiritual a partir do trabalho incessante em nossos diversos corpos materiais, rumo à nossa evolução. Conseguiu entender isso? Deus é luz. Somos luz. De tempos em tempos, Deus destrói mundos e usa o fluido cósmico na construção de novos mundos, novos planetas, novos sóis, numa eterna reciclagem.
Da mesma forma, de tempos em tempos, nosso corpo físico se destrói. E Deus utiliza o fluido cósmico para construir um novo corpo físico para a gente. Fantástico isso, né? Você gosta daquela brincadeira de juntar os pontos? Sabe qual é? Então, pensa comigo. Somos espíritos que viveremos pela eternidade, certo? Mas nossa casa, o planeta Terra, não é eterno e muito menos infinito. Onde nós morávamos antes de vir para cá? Você lembra? Onde vamos morar depois da Terra não poder mais sustentar a vida? A resposta é simples: no céu. Mas não é no céu no sentido figurado não, tá? O que foi que você pensou? É no cosmos, é no espaço, é nessa vastidão de estrelas. Vamos habitar um dos planetas que giram ao redor do seu Sol, em meio a outros 6 sextilhões de estrelas. Você consegue compreender a grandeza de Deus? Consegue sentir a sua bondade infinita? Consegue entender que Ele é a inteligência suprema, o Deus Todo-Poderoso que merece toda a honra e toda a glória? Imaginar Deus como um velhinho de barbas brancas, decrépito, que criou o homem para nascer, crescer, envelhecer e depois simplesmente morrer e desaparecer, é tirar de Deus a sua posição sublime e reduzi-lo à insignificância da nossa inteligência. Precisamos raciocinar. Precisamos lançar um olhar científico sobre as Sagradas Escrituras para que possamos compreender seus ensinamentos dentro da grandeza de Deus e não diante da pequenez do homem. Contra fatos, não há argumentos. Pesquisa aí. Mesmo que a Terra não saia da órbita na sua zona segura, isso não vai adiantar nada. Segundo os recentes estudos científicos, o Sol vai entrar em colapso com o seu próprio núcleo em alguns bilhões de anos e se transformar numa bola gigante e vermelha, que vai engolir Mercúrio, Vênus e a própria Terra. Isso é ciência. E mesmo que o Sol não entre em colapso e a Terra não saia da sua área habitável, nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda vão se chocar daqui a alguns bilhões de anos. Isso também é ciência. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. E que moradas são essas? Onde fica a casa de Deus? Estamos falando sobre o tempo, né? Olha para o céu. Dá uma olhadinha. Quantos mundos na vasta amplidão do universo? Como vamos ter noção de tempo se os tempos universais são infinitos e incompatíveis entre si? Sabe quais são as 2 grandes propriedades do universo? Sabe quais são? Imensidão sem limites e eternidade sem limites. Espaço e tempo. Medidas criadas pelo homem e que estamos tentando desvendar aqui, neste episódio, cruzando ciência e espiritualidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Do ponto de vista da sua duração, a eternidade não aceita medida alguma. Para ela, não há começo nem fim. Tudo é presente. Pensa um pouco. Milhões e milhões de anos são menos do que 1 segundo se comparados à eternidade. Então, o que vem a ser a duração da vida humana? Entenda que a nossa verdadeira vida é a vida eterna. A vida corpórea é apenas uma breve passagem pela matéria. Com a sucessão das nossas vidas, vamos evoluindo pouco a pouco em direção à nossa fonte criadora, Deus.
Vou te dar uma dica. Aproveite cada momento de aprendizagem que Deus está te proporcionando. Aproveite cada oportunidade de quitar seus débitos do passado e construir um futuro melhor para você mesmo. E ajude aqueles que estão ao seu redor a se elevarem espiritualmente também, pois estamos todos juntos nessa pequena esfera azul, vagando velozmente pela imensidão do espaço. Somos todos um com Deus, e Ele é por nós. Pense nisso. Gente, nos últimos episódios de Ciência e Espiritualidade, nós falamos da criação do universo, do fluido cósmico e sobre o espaço e o tempo. Lembra disso? Nos próximos episódios de Ciência e Espiritualidade, nós vamos refletir um pouco sobre a matéria, as leis e as forças e sobre a criação primária, sempre confrontando a ciência e a espiritualidade, mostrando que as duas se completam e se comprovam, desde que tenhamos a mente aberta e receptiva para novas ideias. Pessoal, gratidão por terem assistido até aqui. O programa Eternidade tem muito mais coisas interessantes para vocês, tá? Fiquem com a gente. Até mais. Fiquem com Deus.